prazer, Marcos, tal. Eu já o conhecia, né, fora do ambiente de trabalho. E ele falou, tá bom, você tá de camisa social, sapato, tudo? Sim, sim. Eu falei, então tá, então pode ir pro pregão. Eu falei, como assim pode ir pro pregão? Ele falou, não, pode ir pro pregão. Olá pessoal, eu sou Leandro Paz da Opere Futuros e hoje na nossa conversa com traders e profissionais do mercado eu tenho a honra hoje de estar aqui com quem foi o meu grande professor, né? Foi quem me pegou pela mão e me ensinou a operar, foi quem realmente fez mudar o meu operacional e dali em diante muita coisa na minha vida. Estou aqui, Escova, seja bem-vindo, obrigado aí por aceitar a entrevista. Eu sei que tu é um pouco moita, não gosta muito de se expor, mas eu te enchi o saco até tu vir. Isso aí, olá, boa noite a todos. Obrigado aí, Leandro, por essa oportunidade aí. E vamos lá, vou tentar expor um pouco a todos aí o que foi um pouco da minha vida no mercado. Bom, Escova, eu vou comentar um pouquinho aqui. Se não me engano, tu começou em 92 na Bolsa, não foi? Abril de 92. Ah, perfeito. O Escova também escreveu um livro, Como Vencer Operando Futuros. Já esgotou, né, Escova? A gente escreveu esse livro junto, vamos ter que lançar a próxima edição aí para o pessoal poder entender um pouquinho do mercado agro e atualizar, né? Porque esse foi de 2011, 2012, né, esse lançamento. O Escova começou em 92. Ele é scalper, ele vai explicar um pouquinho, e é aquilo que eu sempre te digo, né, Escova? Muita gente tem curiosidade de saber tudo que tu passou, para ti é natural, eu quando te conheci tinha essa curiosidade, então o pessoal tem sempre essa curiosidade de ver como foi o teu começo, como era no Pregão Viva Voz, como foi a tua mudança no eletrônico, e essas dúvidas surgem, eu queria aproveitar hoje aqui para te fazer essas perguntas, né? Escova, a primeira pergunta que eu queria te fazer, como tu entrou para o mercado? Quantos anos tu tinha? Era um sonho teu? Foi por acaso? Como foi, se tu puder contar um pouquinho? Eu tinha 21 anos, né? Na verdade, o meu pai conhecia um dono de uma corretora, eles corriam juntos e tal. O que era? Na verdade, eu não sabia do que se tratava, eu sabia que era bolsa, mas não sabia do que se tratava, não sabia que era um pregão e tal. Aí eu falei, olha pai, eu gostaria de estar conhecendo lá, gostaria de estar conversando com essa pessoa e ver esse trabalho. Aí tudo bem, aí ele conseguiu, falou com esse amigo dele e conseguiu para mim, esse amigo dele falou, olha, vem aqui, vem na corretora, vamos fazer um teste aí com você. Tá bom. Aí cheguei na corretora, não conhecia nada, não sabia de nada, né? Falei, olha, o Fernando Boriol. Falei, olha, Fernando, prazer, Marcos, tal. Eu já o conhecia, né, fora do ambiente de trabalho. E ele falou, tá bom, você tá de camisa social, sapato, tudo? Sim, sim. Falei, então tá, então pode ir pro pregão. Falei, como assim pode ir pro pregão? Falei, não, pode ir pro pregão, já estamos esperando lá. Falei, bom, tá bom. O que é o pregão, onde é o pregão, para que lado eu vou, enfim. Aí perguntei para ele, fui no pregão. Na hora que entrei no pregão, pelo amor de Deus, né? Quase caí de costas, né? Aquela muvuca. Outro mundo, uma gritaria absurda, pessoal todo tinha uma praxe no pregão, né? Que qualquer pessoa nova, eu entrei como auxiliar, né? Como todos, eu usava o jaleco, inclusive esse que você tem aí atrás, né? Eu usava esse jaleco e éramos auxiliares de pregão. E todos os auxiliares de pregão que entravam eram novos. Tinha até o primeiro dia, a primeira semana, era, claro, não o dia inteiro, mas você era novato, você não conhecia ninguém nem nada, era de praxe o pessoal vir brincar com você, né? Eles colocavam gelo no seu bolso, faziam você pular, enfim, era um batizado que nós chamávamos na época, né? Mas assim, o negócio era teoricamente aterrorizante, né, entre aspas, porque você não sabia de nada, você não conhecia ninguém, era
um tumulto, uma movimentação, era gente para todo lado, gritando para todo lado, o telefone tocando de tudo quanto é lado, papel para tudo quanto é lado, enfim. Era muito... Imagina, imagina a gente quando vê na TV, quando via na TV já ficava assustado, imagina largar lá, sem orientação nenhuma, né? Vai, te vira aí. Não conhecia nada, não sabia de nada, não conhecia ninguém, né? Assim, mas fui indo, né? Quantos anos tu tinha, Escova, na época? Eu tinha 21 anos. 21. E já começou. Show de bola. E aí, Escova, tu começou como auxiliar, quanto tempo tu ficou como auxiliar até virar operador mesmo, né? Eu comecei como auxiliar, depois de 6 meses de auxiliar eu já fiz o curso de operador de pregão, né? E não comecei a operar logo de cara. Eu fiquei como auxiliar, aí fiquei mais ou menos um ano e meio de auxiliar, né? E para quem não sabe, auxiliar tinha os operadores de pregão e os auxiliares dos operadores. O auxiliar, o que ele fazia? Qual era a função do auxiliar, né? Era pegar o que o operador, os negócios que o operador fazia, o operador fechava na roda, anotava numa boleta, né? Sim. E aí eles davam para o auxiliar. O auxiliar preenchia a boleta, acho que era como um cartão da loteria, né? Era como uma lota, você preenchia com os campos do que eram umas determinadas mercadorias, preço, quantidade, contraparte, e registrava na bolsa. Então essa era a função básica de um auxiliar. Aí depois é bater todos os lotes, fazer toda a checagem do que foi feito durante o dia para ver se estava tudo correto, né? Parece simples, né, Escova? Essa era a minha função. Parece simples, mas na hora que vai bater os lotes no final do dia dá um pavor, né? Ah, sim, né? Sim, se desse alguma coisa errada, gelava até o fio do cabelo, né? Era uma coisa... apesar de tudo, toda aquela bagunça, teoricamente, era muito organizada, era muito sério aquilo lá. Era uma responsabilidade muito grande. Não só do auxiliar, como do operador, como de todo mundo lá dentro. Sim, chega. Para quem não sabe, quando a gente fala bater, o que acontece? Muitas vezes o negócio, ele saía, não é hoje que quando opera no eletrônico já sai na conta do cliente. Não, era feito o negócio e depois era especificado o cliente. Então no final do dia tinha que fechar tudo certinho, a quantidade que o cliente deu a ordem, os lotes que foram feitos, e às vezes isso aí dava um pouquinho de confusão. Me lembro quando eu trabalhava na XP lá, quando a gente tinha umas basket com muitos clientes, era complicado de encaixar todo mundo, não ter erro, né? Então a gente sempre ficava um pouco tenso, principalmente, imagina, tu devia fazer bastante lote, né, Escova? Ah, sim, e na verdade a gente auxiliava não só um operador, auxiliava uns 3 operadores, mais ou menos, né? Entendi. E registrava os clientes só no final do dia. Então depois que acabava o pregão, nós ficávamos lá para especificar todos os lotes, colocar o que o cliente fez na conta dele, tudo certinho, e depois ver se estava tudo batido, estava tudo ok, tudo equalizado, não tinha sobrado compra para um a mais, venda para outra a mais, não tinha nada dessas coisas, né? E ô Escova, quanto tempo depois que tu virou operador, né? Quanto tempo tu ficou como operador da corretora, né? Antes de se tornar scalper, que depois eu vou pedir que tu explique para nós essa transição. Então, eu até mudei um pouco, né, o foco. Na verdade, eu queria auxiliar, eu entrei como auxiliar, fiz o curso de operador depois de 6 meses, né? Aí não operei, fiquei como auxiliar mais uns 6 meses, então eu fiquei 1 ano como auxiliar. Depois eu subi para a mesa da corretora, fiquei uns 2 anos na mesa da corretora, operando da mesa. Aí eu já passava a ordem por operador, mas não tinha operado no pregão. Aí depois eu fui para o pregão mais ou menos em 95, se eu não me engano. Perfeito. E aí comecei como operador, aí já comecei operando, né, para a corretora, eu era operador da corretora, fiquei aí até 2002, 2001, mais ou menos, como operador da corretora. Perfeito. Depois virei scalper e... Ô Escova, uma dúvida também. Diz que ficou até 2002 como operador da corretora? Não lembro exatamente, mas eu acho que foi 2001, 2002. Tá. Uma dúvida, Escova.
Qual era o perfil dos clientes era Esboriol, né, a corretora? Qual era o perfil desses clientes? Tu atendia mais hedger, mais especulador, mais, às vezes até como tu operava bastante café, tinha quem arbitrava bastante na época também, né? O que era mais o perfil dos clientes da corretora? Na verdade tinha um pouco de tudo, né? E eu operava para hedger, eu operava para especulador, eu operava para produtor, mas o perfil era um pouco mais hedge. Não dá pra... Era um pouco de tudo, na verdade, né? Tinha dia que o produtor operava mais forte, tinha dia que o hedge operava mais forte, tinha dia que o exportador operava mais forte. Legal. E tinha dia que eu operava mais forte. Então, nessa época, tu já operava para ti também? Já estava começando um operacional próprio? Já. Eu tinha a liberdade de poder operar juntamente com o dono da corretora. E aí eu já operava para mim, entre eu e ele, né? Nós tínhamos uma parceria que operávamos juntos, tal. Eu podia operar para mim, independente de operar para os clientes, né? Claro que o acordo com ele, como eu era funcionário da corretora, eu sempre dava preferência para os clientes, sem dúvida nenhuma, e depois eu comecei a operar para mim. Né? Entendi, perfeito. E ô Escova, uma dúvida que muita gente tem. Quando eu conheci, né, quando eu tive a oportunidade de te conhecer e conhecer o Bispo, eu me lembro que eu olhava no book, já era pregão eletrônico, e aparecia lá, ao invés do nome de uma corretora, aparecia 997. Depois que eu conheci vocês, eu vinha saber que eram os operadores especiais e vocês me explicaram, né, que isso eram títulos que vocês tinham. Como funcionou isso? Como que se deu esse processo? Tu decidiu, não, agora eu vou operar para mim, vou comprar esse título. Foi uma decisão difícil? Tu relutou um pouquinho ou foi natural? Na verdade, toda mudança requer um pensamento, né? Requer um estudo, né? Mas como eu já operava para mim, eu já vinha trilhando mais ou menos esse caminho, o meu perfil já era mais para esse lado, então não foi tão traumático. Eu acho que o negócio foi meio que natural, foi indo para esse lado, né? Na verdade, os scalpers, os operadores especiais, eles nada mais eram que eles davam liquidez, né? É aquilo que todo mundo conhece hoje, qual seria a função do scalper. Ele quer comprar e quer vender, não importa se suba ou caia. E quer tirar proveito dessa distorção de preço. Enfim, como tem alguns players que querem fazer alguns determinados preços para cima, outros players para baixo, e ficam os scalpers no meio dando liquidez ao mercado, né? Tentando tirar proveito dessa... O scalper, ele é chato, diferença de preço. Ele é chato, mas ele é essencial para o mercado, né? O mercado sem scalper dificilmente tem liquidez, né? Geralmente os mercados precisam ter esses participantes para fazer a contraparte do hedger, fazer a contraparte dos outros personagens do mercado, né, Escova? Sem dúvida, nós dávamos um volume muito bom na bolsa. No giro ali, né, no dia a dia ali pro mercado, né? Esse título, tu ganhou ele, tu herdou, ou tu teve de pagar um valor por ele, teve que comprar ele, esse título de scalper? Não, os títulos eram negociados, esse título foi vendido, né? Eu comprei de uma outra corretora, de um dono de uma outra corretora, e na verdade fui trabalhando em cima, né, para... Todos os títulos tinham um valor X de mercado, né? E eles eram negociáveis. Então eu segui essa linha, resolvi comprar esse título para mim, para seguir no... Ele te dava algumas isenções, né, Escova? Não pagava corretagem, tinha alguns benefícios, né? A questão de ter o título, né? Os títulos... Na época, né, a bolsa eles davam desconto de corretagem, desconto de taxa de emolumentos, porque na verdade eu passei a ter um título da bolsa, então eu fazia parte teoricamente da bolsa, né? Então eu tinha alguns descontos, poucos, mas tinha uns descontos a mais. Tu era como se fosse uma corretora pessoa física, né? Exatamente. Esse era o título de scalper, né? Exatamente isso. Perfeito. Ô Escova, uma dúvida que a gente tem também, que eu já te fiz essa pergunta. Lá no pregão Viva Voz, o que era a tua tomada de decisão? Hoje a gente usa gráfico, usa leitura de fluxo de book, né? Fundamento. Mas no pregão, assim, o que era o fator que te fazia ter a tomada de decisão de comprar, de vender, para a gente ver qual é a diferença, né, daquela época para hoje?
A diferença é gritante, na verdade, né? Além do calor ali da roda, do seu feeling, eu sempre fui uma pessoa que estudei gráficos, eu sempre baseei em gráfico, então o que eu fazia antes? Acabava o pregão, ia para casa à noite, eu olhava um pouco de gráfico em casa à noite, e de manhã, antes de ir para o pregão, eu olhava os gráficos e fazia os meus pontos no papel, e aí anotava os meus principais pontos que eu achava ali no papel e ia para o pregão. E claro que o pregão existia todo aquele calor humano, existiam os blefs, existiam as outras corretoras apregoando, e tinha muito disso, de você olhar nos olhos da pessoa, saber se era blefe, saber se era lote mesmo, era o feeling, era toda aquela malícia de você estar ali, de sentir o mercado, só que sentir no ouvido, sentir no olhar das pessoas, tal. Hoje você sente olhando a tela, né? Perfeito. Claro que tem esse sentimento, mas é diferente, né? Esse fator humano que é engraçado, né, Escova? Porque eu me lembro que uma vez a gente estava conversando e o bispo me comentou que ele sabia até que o cara tinha recebido ordem grande, que ele via que o cara ficava nervoso. E aí ele já sabia que o cara tinha lote na mão e buscava antecipar o cara. Esses detalhezinhos, né, que é só no presencial, né? Até uma coisa que me chamou a atenção quando eu te conheci, obviamente que a gente tenta, né, como eu tinha vocês e tenho, né, como referência, eu notava que o Escova, ele tem muito feeling. Ele conversa com as pessoas e ele sabe até onde ele pode ir, como ele tem que lidar, qual é a linha de conversa da pessoa. Acredito que isso era o que te ajudava muito no pregão Viva Voz, né? Tu sentia cada um ali, claro que antes tu já traçava no dia anterior os pontos gráficos, isso é legal, não lembrava disso. Tu me comentou que fazia os gráficos antes, mas no pregão lá tu tinha essa sensibilidade na escola. Sim, tinha. Essa sensibilidade era muito importante. Claro que eu aliava isso aos meus pontos, né? E tinha tomada de decisão. E é lógico que a compra e a venda era muito rápido, né? O day trade era muito rápido, era muita coisa, enfim, o giro era bem mais rápido. Não que hoje não seja, mas é diferente, né? E ô Escova, uma coisa curiosa até, daquele pessoal do tempo do pregão Viva Voz, tu consegue dizer assim, um percentual ou comentar assim, quantos estão até hoje, quantos se adaptaram como tu te adaptou quando saiu do Viva Voz para eletrônico? Olha, é difícil. Depois que virou eletrônico, nós, na verdade, podemos operar de casa, podemos trabalhar em casa, né? Apesar de ser um trabalho e tudo mais, você acaba perdendo um pouco o contato com as pessoas, né? Eu tenho contato com algumas pessoas, tudo, mas eu não sei, eu vou chutar, tá? Eu acho que mais da metade não tá mais operando, eu acho, tá? Tu diz assim, mais da metade dos scalpers ou mais da metade dos pregões, dos operadores do pregão, digamos assim? Pelo menos dos operadores de pregão que eu conheci, eu acho que mais da metade não tá mais operando. Perfeito, perfeito. Não sei do paradeiro também, né? Claro, muitos tomam rumos diferentes, muitos se foram, infelizmente, né? Perfeito. Escova, uma dúvida interessante também. Quando eles anunciaram o fim do pregão Viva Voz, como que tu te sentiu? Tu ficou com medo, te deu uma insegurança, ou tu já estava confiante também de te adaptar no eletrônico, ou você já foi fazendo uma adaptação? Claro que como tu comentou que tu já olhava os gráficos, isso te ajudava, né? Sem dúvida, essa parte de olhar os gráficos, tudo, me ajudou bastante. Teve uma época em que tinha o pregão Viva Voz e o pregão eletrônico, né? Então, assim, o pregão Viva Voz no tempo normal e o after era eletrônico. E então, assim, eu comecei a migrar. Claro que a princípio nós achávamos que o pregão não fosse acabar tão logo, mas, assim, de uma certa forma foi andando, o tempo foi passando e a gente viu que o negócio era meio que sem retorno, sem volta. E aí, de duas uma, ou você estuda e se adapta, ou sai do mercado, né? Então, assim, eu acho que eu tive duas variáveis boas que me ajudaram, né? Uma foi o gráfico que eu já olhava, e outra foi como eu
ficava lá na corretora, eu tive a oportunidade de já operar o eletrônico mesmo junto com o Viva Voz, né? Perfeito. Então isso foi, acho que a minha adaptação foi um pouco mais tranquila. É claro que não tinha aquele calor de pregão, aquele feeling de pregão, mas foi um negócio um pouco menos traumático, vamos dizer assim, né? Mas é ruim, né? Porque o pregão era uma coisa muito diferente, o pregão era uma coisa boa, né? Uma coisa, Escova, até quando eu fiz essa migração também de passar a operar, eu convivia na corretora com 60 operadores e é um clima legal, né? Acaba que tu brinca, faz amizades, aí simplesmente tu te isola, tu começa a ficar sozinho. Tu sentiu isso, essa diferença assim, do convívio para a solidão, né? A nossa profissão ela é um pouco solitária, né? Ah, sim, porque o pregão você convivia nada com 1.200 pessoas, né? E hoje você convive com uma tela de computador, né? E uma mudança, e poxa, nunca um dia era igual ao outro dentro do pregão, né? E você, bem ou mal, descontraía, porque é uma profissão muito estressante, era um negócio muito estressante ali. E então, assim, foi meio tenso em relação a essa parte aí do negócio. Sim, eu imagino, porque eu passei por isso com 60, imagina 1.200, né? E mudado de um jeito operacional pro eletrônico, né? Escova, sim, uma coisa que eu queria comentar. Lembro quando eu te conheci, tinha um plano da Bolsa, né, de incentivo à liquidez, né? Eles davam no agrícola, que era o que eles faziam com os scalpers, né? Vocês tinham esse plano da Bolsa para ajudar da liquidez, né? Existiam algumas mercadorias que elas não tinham tanta liquidez e a Bolsa distribuiu alguns lotes para os scalpers e para as corretoras também, para incentivar essa liquidez, mas isso não interferiu muito, assim, claro, ajudava na época e tudo mais, mas assim, foi uma coisa que não pegou muito, não. Perfeito. Escova, uma coisa me chamou a atenção quando eu conheci vocês, é que eu já estudava gráfico, eu já tinha estudado fundamento, né, estudava spread, estudava arbitragem, mas o que me chamou a atenção e que eu vi a diferença, que eu comecei, digamos, a hackear vocês, a querer aprender com vocês, era a filosofia. Eu via que vocês olhavam o mercado de forma diferente, tinham uma postura diferente, tanto de lidar com ganhos, de lidar com perdas, eram mais frios, né? Digamos assim, vocês não demonstravam tanta euforia no ganho, nem tanta chateação. É um negócio e tem o ônus e o bônus, né? E vocês sabiam lidar com isso. Mas me chama a atenção até hoje, que vocês têm 20 e poucos anos de mercado e a nossa profissão, ela consome do nosso corpo, da nossa saúde, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho como tu te prepara, né? Como tu lida com esse desgaste que o mercado te dá psicologicamente, fisicamente. Na verdade, assim, não é de hoje, né? Eu acho que não só na nossa profissão, mas como um todo, o esporte, graças a Deus, nos ajuda, né? Sempre a manter a cabeça um pouco mais focada, né? E então, assim, realmente era um trabalho, o pregão era um trabalho, além de mental, nós gritávamos muito, nós gesticulávamos muito, então você tinha que ter uma energia, um foco ali muito grande. Comparar rapidamente a um jogador de futebol, o cara joga quarta, joga sábado, joga domingo, então, poxa, chega uma hora que você está fatigado, né? Claro que são situações diferentes, mas eu digo em termos de você usar a máquina, corpo para isso, né? Então, eu acho que a alimentação, o esporte, sabe, foi fundamental e é fundamental nisso tudo, foi o que me ajudou muito. Eu falo isso, eu sempre comento isso, Escova, porque eu me inspiro muito em ti, né? Inspiro em outros scalpers que a gente também teve a oportunidade de conhecer, o Bispo também. Eu sempre notei que você sempre levaram a sério, tu corre quilômetros, pedala quilômetros, né? E quem quer ter essa profissão no longo prazo, eu considero isso fundamental. Tanto é que se pegar as fotos quando eu te conheci, pegar hoje, eu tenho outro cuidado com a saúde, com a alimentação, com a minha preparação. Porque a nossa profissão, a gente depende dos nossos próprios resultados. Ela é uma profissão de alta performance. Então, todos os dias, tu tem que estar preparado
para o desgaste que tu vai ter, suportar ele, e no outro dia é a mesma coisa, né? Tu só vai descansar no sábado e no domingo. Todos os dias tu tem que dar resultado, né? Exatamente. Então, ou seja, você sempre tem que estar com o pé embaixo no acelerador, né? Digamos assim, né? E isso exige do corpo, isso... né? Oi? Isso exige do corpo, né? Exige muito. Independente de lá no Viva Voz, claro que era um pouco mais, porque a gente gritava, então o corpo físico pegava, né? Hoje no eletrônico também exige, sem dúvida nenhuma, mas você está sentado, você está quieto, né? Você está mais mentalmente ali trabalhando e estressando, enfim. Hoje, se você erra um trade, você quer dar um soco no monitor. Lá não, lá você estava já gesticulando, então você já desabafava ali mesmo, né? Perfeito. Tu teve que aprender a lidar com esse sentimento enrustido, digamos assim, né? Saber... exatamente. Saber onde... um vulcão, né? Exatamente. Tanto é que a gente se fala bastante no Skype, e quando acontece alguma coisa, a gente sai xingando no Skype, falando, né, Escova? Isso é bem natural. E essas conversas no Skype é uma forma que a gente tem de interagir com outras pessoas também, de descarregar, de trocar ideia, né? Sem dúvida, eu acho que é isso mesmo, é por aí, cara, não tem... Escova, só para finalizar nessa parte da saúde, eu me lembro aquele dia que tu me chamou, que tu entrou no vídeo lá, no grupo do Face, do Pregão lá, e comentou de 2 colegas que infartaram, outro que estava fazendo tratamento de cirrose, né? E aí eu que estudo bastante isso, conversei com um médico, ele me disse que a gente é viciado em adrenalina, então quando a gente fica parado de operar, a gente sente a abstinência dessa adrenalina, daí a gente tem uma tendência para o jogo e para a bebida ou para outro tipo de vício, né? E aí eu me lembro que tu me comentou e mostrou foto, o pessoal do Pregão tudo novo, né, Escova? E a gente já pegou casos também de gente de corretora infartando nova, né? Exatamente. Eram pessoas assim, exatamente tudo isso que você falou, né? E é muito difícil, eu acho que para algumas pessoas foi muito difícil de lidar e juntou com quando o Pregão acabou, Viva Voz, enfim, aí não conseguiram se habituar com o eletrônico e não cuidaram da saúde, né? Não cuidaram, até quem sou eu para falar um negócio desse das outras pessoas de cuidar ou não, né? Mas é isso que você falou, às vezes se sentiram abstinentes de alguma coisa, de alguma química aí, e realmente tiveram várias pessoas que não estão mais aí, que estão doentes e que tiveram problemas sérios aí de saúde. Isso é um ponto que pouca gente toca, e eu gosto de frisar bem, para quem quiser seguir nessa profissão tem que saber que tem que se preparar fisicamente também, não só estudar, tem que estar preparado fisicamente. E tá aí o Escova, o Escova é mais velho que eu, mas ele corre mais que eu, ele pedala mais que eu, ele nada mais que eu, ele tem toda uma preparação, não é à toa que ele está há 20 e poucos anos no mercado. Escova, obrigado, hein? Não, tu sabe que eu sempre falo isso abertamente e é sincero, né, Escova? É tanto que eu aprendi esse tipo de comportamento contigo, esse cuidado com a saúde. Escova, agora já quase finalizando aqui, eu queria te perguntar, agora nessa última mudança que nós tivemos no agro, que antes apareciam o nome das corretoras no book e isso nos ajudava muito a ler, né, a fazer a leitura pela corretora, pela quantidade de lote, a gente já mapeava quem era quem. Agora não aparece mais, só aparece preço e quantidade. Quando tu soube do anúncio dessa mudança aí, o que tu sentiu? Qual foi o teu sentimento? É claro que eu não gostei, né? Porque na questão de gostar ou não gostar, porque a gente tem que se adaptar a isso. Mas falar que foi um negócio bom para nós não foi, porque exatamente era uma das leituras mais importantes que nós, scalpers, tínhamos no mercado, que era o quê? A corretora, quem é que está comprando, quem é que está vendendo. Hoje nós só temos a quantidade e o preço, né? Então, assim, é mais uma adaptação que nós tivemos que fazer. Eu acho que com isso o mercado ficou mais técnico ainda, ou seja, eu tenho que me apegar onde? Não na minha análise técnica, na minha análise gráfica, né? E só, mais ou menos por aí. Querendo ou não, isso eu tenho para mim, né? E aprendi contigo. Não adianta a gente ficar reclamando. Quando a gente decide ter essa profissão, temos que estar ciente que é uma constante adaptação.
às vezes um ativo está interessante, às vezes outro ativo está interessante, mudou, que nem o Escova, do Viva Voz para o eletrônico, agora com tela cega, agora o mercado é mais técnico, a decisão também é no gráfico, além do fluxo no book. A capacidade de se adaptar, tu acha que é um dos quesitos fundamentais para quem quiser ser duradouro no mercado, Escova? Sem dúvida. E a pessoa ser maleável para essa mudança também é parar e falar, não, realmente, eu tenho que mudar, eu tenho que me adequar. Ou, se não se adequar, não vai ter problema nenhum. É o que eu falo, é o que eu sempre disse. Isso daí você sabe, eu sempre falei para você, amanhã o mercado vai abrir, vai rolar o dia inteiro de mercado, vai fechar, e ele está pouco ligando para o que você pensa ou deixa de pensar. Ele vai abrir e fechar de qualquer forma. Não importa o que você acha ou o que você não acha. Você pode estar bravo, pode estar feliz, pode estar o que for. Perfeito. Não, eu sempre lembro, isso aí sempre martela na minha cabeça, que não interessa o que eu penso, o que eu acho, quem eu sou, o que acho que tenho de lote, o mercado ele vai acontecer e eu tenho eu tenho que me adaptar, tenho que seguir o fluxo e ponto final, né, Escova? Eu sempre tenho isso, essa lição que tu me passou, né? Exatamente. Às vezes é difícil, porque quando você está perdendo, você fala filha da mãe, mas ele também não está preocupado se você está perdendo, se você está ganhando. Perfeito. Escova, para finalizar, aí 2 perguntas que o pessoal pediu, nos mandou para te fazer. Uma é sobre hedge. Tu disse que tinha bastante clientes que faziam hedge no tempo que tu era do pregão, né? O que te chamava a atenção, Escova? Porque hoje nós temos aí grandes empresas que não fazem hedge, né? Que conselho tu daria e pela experiência operacional, assim, as empresas que tu via que faziam hedge, que sabiam se proteger, elas sofriam menos nas épocas de crise, de alta de dólar ou de algum fator atípico? Sem dúvida. Eu acho que hoje a empresa, para ela se manter, ela tem que fazer o hedge, ela tem que fazer a proteção. É claro que existem N empresas que não fazem e se mantêm vivas aí e tudo mais, mas o risco é maior. Então, se você tem esse mecanismo, se você pode usar esse mecanismo, você tem que fazer. O mundo hoje ele está muito atrelado, sabe? Ele está muito linkado uma coisa na outra, né? Então, poxa, fora isso, a política traz instabilidade, são variações cambiais grandes. Enfim, eu acho que todas as empresas que se puderem fazer, façam. Façam porque é bom, ajuda a proteger. Você fica mais tranquilo de todas essas variáveis que nós temos hoje no mercado. É exatamente isso que tu disse, né? São tantas variáveis, uma empresa ela já tem que lidar com tanto problema e ela ainda tem que ficar preocupada com o câmbio, preocupada com o programa político americano, candidato no Brasil, ela simplesmente tem que eliminar esse risco e fazer o operacional dela, né? Independente do que aconteça, ela tem que ter uma certa proteção. Até nós temos um amigo nosso, alguns amigos, que eram operadores e foram contratados só para fazer hedge das empresas, né? E o hedge que a gente fala não é só da empresa, é do produtor, é de quem precisa se proteger de uma oscilação de preço. Exatamente. Todos podem fazer o hedge, desde o produtor, o especulador, até o especulador pode fazer hedge, né? As empresas, tudo. E outra, a gente dorme de uma forma hoje e amanhã você não sabe como vai acordar, porque o mundo não para, a madrugada tá aí, os mercados não param, então tudo pode acontecer. Antes não se tinha toda essa ligação, né? Quer dizer, tinha, mas não era tão afetado ali, né? Não impactava tanto, né? Hoje qualquer coisa no mundo impacta no nosso câmbio, impacta na nossa bolsa ou impacta nas nossas commodities, né? Exatamente. E para finalizar, Escova, tu já tem 22 anos de mercado, é isso? Isso, acho que é isso aí. 22 anos de mercado, passou por diversas crises, diversas adaptações. 26. 26? 26, perfeito. Que dica tu dá, Escova, para quem está começando? O que tu aconselha? Estuda isso, estuda aquilo, começa devagar, não enche a mão, começa pouco a pouco, se preocupa em vencer. Aqueles ensinamentos que tu me passou, o que tu poderia dizer, Escova, assim, para o pessoal que está começando?
Olha, sempre, né? O que você falou, o que eu sempre falo para as pessoas: comecem devagar, comecem, olhem o tamanho do seu bolso, não queiram dar o passo maior do que a perna, porque o mercado é ingrato, você pode acertar uma, acertar duas, acertar três, de repente você toma uma que você não sabe nem aonde você está, então não sabe, então estudem aquilo que estejam fazendo, que vocês estão fazendo, e o mercado é bom, a profissão é boa, mas sempre foco, sempre estudar, sempre fazer a coisa certa. Não levem isso como uma brincadeira. Vou brincar de operar milho, vou brincar de operar dólar. Não, se você vai brincar, vai brincar na rua. O mercado não é lugar de brincar. O mercado não leva desaforo para casa. Eu acho isso uma coisa muito séria e muito importante. E como os mercados estão hoje, eu me baseio muito em análises técnicas, né? Eu acho que é uma coisa que dá muito certo. O mercado ficou muito técnico, né? Eu vejo de todos esses anos que eu só ganhei em termos de análise técnica, né? Daí que eu digo, acertei nessa minha tomada de decisão. Claro que existem N pessoas que trabalham com outros fundamentos que também dão certo. Aí vai de pessoa para pessoa, vai de perfil para perfil, né? No meu perfil, a análise técnica eu acho que cai bem para mim. Aí já vai do perfil de cada um. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com vocês, que é a questão de respeitar a análise de cada um. Se está dando resultado para ele, quando eu era de corretor, o pessoal discutia muito, né? Isso é aquilo, apostava almoço, apostava isso, apostava aquilo. E quando eu conheci vocês, não tem aposta. Se tu acha que é para cima, vai ali e compra. Se tu acha que é para baixo, simples assim, né? Vai ali e vende, né, Scoville? E ao mesmo tempo, se eu chegar para ti e dizer, olha, Scoville, eu desenvolvi um indicador que está dando dinheiro, tu não vai me questionar, tu vai dizer, você está dando dinheiro, que bom, só vai num tamanho que quando der errado não te machuque. Né? Esse respeito ao próximo e a humildade, principalmente a humildade, né, Escova, é essencial. Acho que é uma das coisas básicas para quem quer operar, é a humildade, né, Escova? Tu tem até aquela frase que tu sempre me repete. Os deuses jamais perdoarão a arrogância. Exatamente, essa frase eu sempre tenho na cabeça, né? E assim, o que eu vejo hoje, eu vejo inúmeras pessoas falando, porque eu fiz um programa e deu certo, isso e aquilo, meu programa é melhor, tal. Enfim, eu acho que não vale falar se é melhor ou pior. Se está dando certo, que ótimo, use o seu programa. Eu uso uma análise gráfica que eu tenho aqui na minha tela desde quando eu comecei, há 20 anos que eu olho os mesmos períodos, os mesmos indicadores, e para mim dá certo, aí eu não vou mudar. Não adianta falar, existem indicadores um pouco mais afinados. Que ótimo, legal. Claro, não que eu não vou ler, não que eu vou ser cético ao ponto de fechar total. Eu aceito mudanças, aceito tudo, mas eu vou confiar naquilo que eu vejo, sem dúvida, me atualizando, sempre está atualizado, sempre está olhando novas frentes, novos horizontes. E o pessoal de hoje tem a facilidade também disso, né? Existem várias pessoas no mercado que fizeram vários programas, que estão dando certo, então, poxa, que continuem, mas só não levem desaforo, não respeitem o mercado, é só isso, eu acho. Perfeito, não só o mercado, né, mas a todos que estão nele, né, às vezes a gente vê algumas pessoas que começam a ganhar e elas começam a tratar, porque foi moleza, porque foi isso, porque foi aquilo, e a gente já sabe como é que é isso aí, né, Escova? A gente sabe o resultado dessa arrogância que vai se criando, né, com ganhos seguidos, né, a gente sabe que isso aí... Sem dúvida. Depois... É fácil, né, você gravar que, ganhei. Veja, não estou querendo atingir ninguém, não é nada disso, mas é aquilo, ganhar você sempre vai postar, tá feliz e tal, agora perder você nunca vai postar, né, que perdeu, não adianta, né, não tô querendo afrontar ninguém, não é nada disso, mas a gente vê inúmeras coisas, inúmeras postagens hoje, também não duvido das pessoas, mas cada um na sua, né. Perfeito. Escova, então queria te agradecer aí por abrir. Eu sei que ninguém gosta muito de ficar abrindo o seu operacional, sua história, ao contrário de muita gente que gosta de postar as coisas e tal. Eu sei que os scalpers e tu é um pouco fechado, né? E provavelmente tu abriu essa oportunidade pelo nosso vínculo, pela nossa
amizade, queria te agradecer. Tu sabe a admiração que eu tenho, o quanto eu me inspiro, o quanto eu admiro a tua história, não só a história, mas a pessoa que tu é também. E feliz do pessoal que pôde acompanhar também aí um pouco, conhecer um pouco da tua história e dos conselhos, né? São essas pessoas que a gente tem que ouvir e se inspirar nessa carreira, né? São essas pessoas que a gente tem que tomar como inspiração. Obrigado. Eu espero que o pessoal tenha gostado e que sirva aí para cada um tirar um pouquinho aí do que a gente falou, né? E seguir no caminho, seguir sempre operando com foco, fazendo a coisa certa, que é uma profissão próspera, uma profissão gostosa e próspera. Claro que todos nós temos os dias um pouco menos felizes, né? Mas faz parte também. E é isso aí, obrigado por tudo e vamos que vamos. Perfeito. Só para o pessoal que a gente acabou não comentando, o Escova ele fala, tá morando hoje em Indaiatuba, ele morava em São Paulo. Ele está morando em Indaiatuba, esse ambiente que ele está, o escritório dele, né? Ali ficam as telas dele. A gente pode ver que ele tem o ambiente ali, tem as santinhas dele. Ele tem umas pranchas lá, que eu vejo aquelas pranchas de snowboard, prancha de surf. Há uns 10 anos, desde que eu conheço ele, só nunca vi na água nem na neve essas pranchas aí, né, Escova? Eu não vou nem falar nada, né? Você não viu na água porque você não sabe nadar. Tá louco, viu? Mas é isso aí, isso faz parte, é isso que me inspira e que me ajuda a continuar na profissão. Beleza, valeu, Coletinha, obrigado aí. Certo, pessoal, esse aí foi o Marcos Bastos, autor e foi scalper, foi operador do Pregão Viva Voz e hoje ele opera anos para si, tem mais de 26 anos, passou por diversas crises, diversas mudanças na Bolsa e sempre se adaptando e sempre obtendo os resultados. Um grande abraço e até a próxima.